Gente de fé, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse pincel aqui, que eu transformei ele assim, triangular. Vocês vão ver a imagem dele aí como ele era quando eu comprei. Ele é o pincel para a base Kabuki chanfrado da Macrylan W121. E eu comprei ele na intenção de fazer ele ficar assim, triangular. Não ficou um triângulo com os três lados iguais, mas eu consegui deixar ele assim, triangular. E por que eu fiz isso? Porque eu já queria comprar o pincel, né, da Mari Maria. Aí eu lembro que sempre que eu ficava olhando no site, o preço do pincel não muda, é R$ 70, né? Um pouquinho salgado, né, pra gente dar. E quando eu colocava o frete, eu sei que chegava mais ou menos a 115 ou era R$ 120. Isso que eu acho que é um ano ou um ano e meio atrás. E eu achava, eu acho, né, um pouquinho caro, dá cento e poucos reais, porque juntando o frete com o pincel. E eu, não vou comprar não. E eu sempre ficava olhando, né, para ver se tipo tinha alguma promoção do pincel baixar ou se o valor do frete mudava, até que eu deixei de olhar. Quando foi por esses dias eu fui olhar e quando eu coloquei o CEP, o valor do frete estava R$ 15. Eu, muito bom. Só que quando eu vi qual era a transportadora, eu desisti na hora. Porque eu não vou dizer o nome da transportadora aqui, mas eu já tive um probleminha com essa transportadora quando eu estava querendo comprar a serra Tico-Tico e eu ia comprar pela internet e era essa transportadora que iria fazer a entrega. E com a loja eu não tive problema nenhum, eu sempre conversando tudo certinho e a transportadora, o pessoal que trabalha na transportadora aqui na localidade perto, não queria fazer a entrega de maneira nenhuma. Sempre dava algum erro, alguma coisa, até que eu pedi o reembolso à loja e quando eu pedi o reembolso, um entregador veio fazer entrega e me disse: os entregadores não gostam de fazer entrega nessa área porque aqui não é asfaltado. Que culpa eu tenho se o prefeito não asfaltou? Não é minha culpa. Aí, como eu já tinha pedido o reembolso, eu devolvi e disse: não quero, que eu já falei com a loja, pedi o reembolso. Então, por causa disso, eu não comprei o pincel, né? Então, eu resolvi fazer o meu próprio pincel. Aí, eu tava procurando um pincel de base, que ele fosse chanfrado, né? Que é assim, retinho. Eu tenho esse meu aqui. E eu queria que ele, tipo, fosse um pouquinho, sabe? Até um pouquinho mais gordinho que esse, mas eu não estava achando. Aí eu achei esse daqui, que se eu não me engano ele é dessa mesma largura aqui desse outro. Se eu não me engano, quando ele era redondinho, era da mesma largura. E eu fui moldando ele. Vocês vão ver aí, eu peguei de primeira o alicate para fazer o biquinho e depois eu com o martelo batendo. E eu só filmei esse pedacinho, mas eu fui fazendo isso direto. Eu pegava, batia um pouquinho com o martelo assim na ponta. Depois eu vinha do outro lado, e quando eu vi que precisava, eu vinha com o alicate, até eu conseguir deixar ele nesse formato aqui. Não tem como, mas ficou aqui, ó, tá vendo? Ficou manchadinho aqui, marcadinho, por causa do alicate, né? E do martelo batendo. E eu consegui deixar assim, ó, ele deu até uma envergadinha pra cá. E como o meu não era reto, ele era assim inclinadinho, ele também ficou assim inclinadinho. E eu priorizei para que a parte que ele ia aumentando ficasse assim na pontinha, para ficar assim. E eu vim testar aqui com vocês, né, se vai funcionar. E vim compartilhar essa dica. Porque eu acho que esse tipo de pincel assim triangular eu nunca usei. Mas eu acho que vai ser bom para passar assim perto aqui, ó, da área dos olhos, justamente por causa desse formato. Por isso que eu queria comprar o pincel dela, mas só vende no site dela, não vi em loja nenhuma vendendo, nenhum outro site, então improvisei o meu. Normalmente eu passo base com esse pincel e o corretivo com essas esponjinhas. Eu tenho uma esponjinha maior também, mas eu não gosto muito porque demora muito, sabe? Eu gosto mais de passar com o pincel. Essa aqui é aquela de queijinho, eu gosto, sabe, que encaixa bem direitinho assim no olho. E essa aqui era uma de queijinho que eu fiz da coxinha pequenininha, porque esse aqui, gente, eu tenho já mais de anos que eu comprei um kitzinho. E na época não vendia da coxinha pequenininha, então eu fiz a minha coxinha pequenininha. E hoje em dia já tem para vender. E eu já até comprei, ó, tá vendo? Veio 3.
caiu. A minha tá praticamente do mesmo tamanho. Eu tinha pego esse pacotinho assim, ó, que veio um bocado. E cortei com a tesourinha e fui transformando em coxinha. Aí hoje em dia já vende, né? Já ajuda bastante. Então vamos lá, tirei o óculos aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o corretivo. Eu uso esse aqui, eu tenho dois. Eu tenho um da Ruby Rose e tenho esse aqui da Bella Femme, que é a cor aqui 5. Não sei se vocês vão conseguir ver. Então, eu vou passar ele. Eu vou passar aqui. Eu não passo muito corretivo. E eu espalho assim. Eu não... Gente, eu não sei me maquiar muito bem, não, tá? Eu me maquio meio doida. E o que é que eu vou fazer? Um lado eu vou usar a esponjinha para espalhar o corretivo. E no outro eu vou usar o pincel e vou ver se ficou bom, né? Então, gente, eu passo esse lado com a esponjinha e esse lado com o pincel. O que eu percebi? Com a esponjinha, ela suga um pouco do produto, ó. E com o pincel, ele não sugou o produto, espalhou bem. E eu acho que ele até fez o corretivo render mais, que eu consegui espalhar até pra aqui, sabe? E eu gostei. Como ficou bem juntinha, esse aqui do meu ficou bem juntinho. Eu senti que o pincel não chupou, né, o corretivo. E sem contar que nessa parte aqui, ó, essa partezinha aqui que é a pontinha, com esse formato triangular pra cá, ficou muito bom pra conseguir espalhar. Aqui também, ó, encaixa bem certinho. Talvez se eu tivesse feito com um pincel kabuki fosse um pouco mais gordo, eu não conseguisse usar aqui nessa pontinha, né, se eu fosse tentar fazer, não sei. Acho que desse aqui ficou bom. Eu pensei que ia ficar muito pequeno, mas eu gostei para espalhar o corretivo, ó. Ele vai encaixar muito bem aqui, ó, nessa partezinha e aqui por baixo, que é a parte que eu tenho mais dificuldade de espalhar, né? Também tenho muitas linhas aqui de expressões, sabe? Quando aperta assim. E eu me surpreendi. Pensei que não iria dar certo. Eu pensei que eu tinha gastado o pincel, mas não. Me surpreendi. E deu certo. Agora eu vou pra base. Botei aqui, gente, um pouquinho de base. E eu vou espalhar esse lado com esse pincel. E o lado de cá com o pincel triangular. Eu acabei, gente,
tá um aspecto aqui na câmera que eu tô vendo, como se tivesse branco o meu rosto, mas aqui pessoalmente não está branco. Eu não sei se é a luz da janela batendo aqui no espelho de frente que tá dando essa luz, mas não tá branco aqui, tá, gente? Pessoalmente não está branco. E o que é que eu achei espalhando a base? Como aqui a cerda é bem juntinha e comparado a essa aqui, né, ela ficou um pouquinho menor, demora um pouquinho a mais a espalhar com esse aqui do que com esse aqui. Então, se eu fosse para usar na base, o que é que eu faria? Eu espalharia com o pincel, né? Vinha espalhando ele todinho com o pincel. E quando fosse nesses cantinhos aqui, para espalhar a base, né? Nessas partes assim, eu viria com esse. Esse aqui para o corretivo, né? Na área dos olhos, eu gostei muito. Agora, para espalhar a base, demorou, sabe, mais um pouquinho. Eu acho que é só por causa do tamanho dele, que é pequeno. Com esse aqui a gente consegue espalhar bem melhor, mas ele para essas partes assim, ó, cantinho do nariz, essa parte aqui do olho, aqui em cima também, eu gostei. Já tô vendo que eu não perdi o pincel, não foi dinheiro gasto em vão. Eu paguei R$ 25 nesse pincel e gostei do resultado. Então ficou aí uma dica para vocês, caso vocês também queiram, né, um pincel triangular. E eu já vi que tem de outras marcas, um pouco parecido com esse aqui, o meu ficou, não igual o da Mari Maria, mas eu ainda não vi por aqui para vender. Eu sempre, quando acho uma loja de cosméticos, eu sempre tô olhando para ver e não acho. A gente só acha mais ou assim, ou aquele de pó grande, de pó menor, ou pincel para fazer sobrancelha. Esses pincéis assim diferentes por aqui onde eu moro, eu não consigo achar. Por isso que eu resolvi fazer o meu. Então, eu gostei do resultado, né? E valeu a pena. E fica aí uma dica para vocês. Caso vocês, tipo, compram um kit de pincel, né? E veio muitos, vamos supor, veio uns 2 de pó, uns 2 nesse estilo assim, kabuki. Então, você pode pegar um e transformar assim em triangular, que já vai ter uma outra função, já vai ficar mais preciso. Você vai poder usar nos cantinhos e vai ajudar. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Então, gente, eu resolvi mostrar pra vocês lavando o pincel, porque eu pensei assim, vai que alguém pensa que as cerdas ficou frouxa, ficou saindo, e na hora de lavar, será que ela não vai descolar porque mudou a forma? Então, eu vim mostrar pra vocês lavando o pincel. Isso aí é água com sabonete infantil, né, shampoo infantil, que eu boto assim numa vasilhinha pra lavar os pincéis. E eu tô lavando aí numa plaquinha que eu fiz. Eu peguei uma taubazinha que eu tinha de plástico, colei um monte de cola quentes em várias formas e eu uso para lavar meus pincéis. E também eu fiz isso já há algum tempo, na época que não era tão fácil de você achar essas plaquinhas que tem hoje em dia, né? Tem até de silicone para lavar os pincéis. E eu uso até hoje, até ela quebrar. Quando ela quebrar, eu compro a nova. E eu vou fazendo movimentos circulares, às vezes eu faço movimento de vai e vem. Eu ali estava tentando tirar um pouquinho da base que ficou ali juntinho na cerda. E eu tô lavando aí, mostrando para vocês que não prejudicou o pincel, não ficou saindo as cerdas. Eu faço assim, ó, na hora de enxaguar, eu ligo a torneira com a plaquinha embaixo e saio esfregando para poder limpar bem. Agora eu tô espremendo para tirar o excesso da água e, como vocês podem ver, não soltou cerda nenhuma. Então fica aí de dica para se vocês quiserem fazer. Tchau!